Será que você realmente sabe aquelas regras de sinais? Mais com menos é menos, menos com menos é mais. Mas será que isso sempre funciona? Fique aqui comigo e descubra! Seu problema é matemática? Então conta comigo e tire a matemática de letra. Por volta do sétimo ano do ensino fundamental, a gente começa a estudar os números negativos. Então a gente passa a ampliar as operações que a gente já tinha aprendido antes: adição, subtração, multiplicação, divisão. Mas e sobre aquelas regrinhas que certamente ecoam na sua cabeça? Mais com mais com menos é menos, menos com mais é menos e menos com menos é mais. Tenha muito cuidado porque nem sempre isso acontece. Como assim? Isso só serve apenas para as operações de multiplicação e divisão. Quando a gente estiver trabalhando com adição e subtração, que envolva números negativos, a ideia é diferente. Fique aqui comigo que eu te explico tudo direitinho. Então vamos começar por aqueles casos que certamente você já sabe, que como eu falei, são os casos em que de fato aquelas regras são válidas. Observe os seguintes exemplos. Vamos multiplicar 6 por 2. 6 vezes 2. Aqui eu não tenho nenhum sinal da frente dos números, mas fica subentendido que os números são positivos, certo? Então é como se fosse mais 6 vezes mais 2. Ok? E aqui vai aquela regra bem clássica. Mais com mais vai dar mais. E tudo que eu faço a seguir é multiplicar os números. 6 vezes 2, 12. Vamos ver os demais casos. Então, eu já coloquei todas as possibilidades aqui, para ser mais rápido. Aqui eu tenho mais, que multiplica com menos, que pela regra vai dar menos. E multiplicando 6 por 2, vai dar 12. Aqui eu tenho menos, que multiplica com mais, que pela regra também vai dar menos. E 6 vezes 2 vai dar 12. E por fim, menos, que multiplica com menos, que pela regra vai dar mais. E 6 vezes 2 vai dar 12. A mesma regra dos sinais também vai acontecer para a divisão. Vamos ver só. Então acompanhe. Eu tenho 6 positivo dividido por 2 positivo. Pela regra, mais dividido com mais também vai dar mais. E 6 dividido por 2 dá 3. Mais dividido com menos vai dar menos. E 6 dividido por 2 dá 3. Menos 3. Menos dividido com mais vai dar menos. 6 dividido por 2 vai dar 3. E aqui, para finalizar, menos dividido com menos dá mais. 6 dividido por 2 também vai dar 3. Ok? Então, aqui é só uma revisão daquela clássica regra. Para resumir tudo, é o seguinte: sinais iguais sempre vai dar positivo o resultado, tanto na multiplicação quanto na divisão. E sinais diferentes sempre vai dar negativo, tanto na multiplicação quanto na divisão. Mas o que eu realmente quero, de fato, te explicar nesse vídeo é quando aparecer soma e subtração. Ou seja, quando multiplicação e divisão não aparecer nessa história. Vamos acompanhar então. Naturalmente, a gente já sabe que 6 mais 2 vai dar 8. Beleza, nada demais. E a gente também já sabe que 6 menos 2 vai dar 4. Tranquilo? Até aqui tudo bem. Nada de diferente. Agora, o que às vezes pode confundir é encontrar a seguinte situação. Menos 6 mais 2, ok? Ou então o seguinte caso, menos 6 menos 2. O que acontece nesse tipo de situação? Vamos analisar o primeiro caso, menos 6 mais 2. Como eu falei, eu não posso simplesmente utilizar aquela regra para esses casos aqui. Observe, aqui eu tenho o sinal de menos e tenho o sinal de mais. Por aquela regra, o que não é o caso, seria um menos, será? E o que eu faria aqui? Somaria 6 com 2 para dar
8, então o resultado ficaria menos 8? Na verdade, não, tá bom? E aqui, olha só, eu tenho menos e tenho menos. Por aquela regra, eu teria um sinal positivo e faria 6 menos 2, que ia dar 4. Na verdade, não. Isso está tudo errado, ok? Só estou te explicando que aquela regra não funciona aqui. Mas agora vamos, de fato, entender como realizar esses cálculos. Observe o seguinte, aqui eu tenho um número negativo e estou somando com um número positivo. Então fica menos 6 mais 2. Existem diversas técnicas que a gente pode compreender isso aqui. Uma delas é simplesmente pensar em dinheiro. Vamos pensar em dinheiro agora. Olha só, você está me devendo R$6. Tu tem uma dívida de R$6 comigo. Então, comigo, você tem menos R$6. Aí você chega e paga para mim R$2, ok? Paga R$2. Quanto que você ainda está devendo? Você ainda está devendo R$4, só que como é uma dívida, é negativo. Então fica menos R$4. Observe que é o seguinte, apesar de ter menos e mais, o resultado foi de fato negativo, mas observa que isso não serve nesse caso aqui. Por quê? Eu tenho um número positivo, que é o 6, e tenho um número negativo, que é o 2. E o meu resultado foi positivo. Por quê? Eu tenho 6 positivo e estou tirando 2. Então, naturalmente, o resultado vai ficar positivo. Beleza? Então, perceba que aqui essas regras de mais e menos dá menos não se conversam quando a gente está adicionando ou subtraindo. O mesmo caso aqui. Observa, eu tenho menos 6, menos 2. Por aquela regra, teria que ser mais, mas aqui é diferente. Vamos novamente pensar em dinheiro. Observa o seguinte, você já está me devendo R$6, já tem uma dívida de R$6, ok? Aí você chega para mim novamente e pede R$2 emprestado. Então, já estava devendo e está devendo mais ainda. Então, esse resultado só aumenta negativamente. Porque imagina, você já me deve R$6 e depois pede outros R$2 emprestado. Então, no fim das contas, você vai estar devendo 8, só que negativo. Conseguiu compreender? Porque está aumentando para menos. Então, observa que essas regras aqui também não se conversam. Porque aqui eu tinha mais e o resultado deu mais. Aqui tem menos e o resultado também deu menos. Mas e como é que a gente pode organizar tudo isso de uma forma mais simplificada? É o seguinte, eu vou dividir aqui em 2 grupos, beleza? Aqueles que têm sinais iguais e os que têm sinais diferentes. E observa só o que vai acontecer. Quando os sinais forem iguais, que são casos desse tipo, 6 mais 2 igual a 8, menos 6 menos 2 igual a menos 8, observa o que está acontecendo. O resultado acabou sendo igual, não é verdade? 8 e 8, só que com o sinal trocado. E o sinal segue os sinais que está aqui na minha conta. Então, quando o sinal for igual, o que acontece? A gente vai ter que fazer o seguinte, repetir o sinal. Beleza? Repetir o sinal e somar os números. Tranquilo? É só isso. Observe esses outros exemplos. Eu tenho menos 5, menos 4. Olha só, sinais são iguais. Primeiro passo, repito o sinal. Segundo passo, somo os números. Então, menos 5 menos 4 é igual a menos 9. Porque, como eu falei, se eu te devo R$5 e peço R$4 emprestado, no fim das contas, eu estou devendo menos 9, porque soma negativamente. Olha só outro exemplo. Eu tenho menos 10, menos 3, sinais iguais, repito o sinal, vai dar menos. Somo os números, que vai dar 13. Que vai dar menos 13. Aí, quando os dois sinais forem positivos, aí a gente já sabe, né? Por exemplo, mais 8, mais 5, vai dar mais 13. Isso a gente sabe
desde muito tempo. Agora, quando os sinais forem diferentes, o que acontece? Vai ser da seguinte forma. A gente também vai repetir o sinal, só que vai ter um porém. Olha só. A gente vai, primeiro, repetir o sinal do maior número e depois a gente vai subtrair. Porque observa só, nos exemplos que a gente teve aqui, ó, menos 6 mais 2. Qual é o sinal do maior aqui? Eu tenho 6 e tenho 2. O sinal do maior que está acompanhando é o sinal de menos. Então, o menos veio para cá. Depois, eu subtraio. Eu ignoro esse sinal de mais aqui, ok? A análise do sinal eu já fiz, que é para observar qual que é o maior. Então, 6 menos 2 deu 4. Então, no resultado, menos 4. Aqui da mesma forma, ó, a gente fez inconscientemente 6 menos 2, 4. Beleza. Mas seguindo essa lógica aqui, ó, qual o sinal do maior? Eu tenho 6, eu tenho mais 6 e menos 2. O 6 aqui é o maior e o sinal que está com ele é o mais. Então, mais vem para cá. E 6 menos 2 dá 4. Mas vamos ver outros exemplos para ficar mais claro. A gente tem, por exemplo, menos 10 mais 5. Quanto que vai dar? Vai dar 15? Vai dar 5 positivo? 5 negativo? Olha só a análise. Repete o sinal do maior número. A gente tem o 10 e tem o 5. O maior é o 10, o sinal que está com ele é o sinal de menos, beleza? Depois eu subtraio. 10 menos 5 vai dar 5. Então, menos 10 mais 5 dá menos 5. Mais um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho menos 9 mais 6. Analisando os sinais. Entre o 9 e o 6, o 9 é o maior e o sinal que está com ele é o sinal de menos. Então, o menos vem para cá. Então, eu só subtraio. Esqueça esse sinal de mais. 9 menos 6 vai dar 3. E para finalizar, eu posso encontrar o seguinte caso. Mais 8 menos 10. Observa só. Entre o 8 e o 10, quem é o maior? É o 10. E quem acompanha o sinal do 10 é o sinal de menos, certo? Agora aqui eu vou fazer a subtração, só que do maior pelo menor. 10 menos 8 vai dar 2. Então, meu resultado vai ser menos 2, certo? Então, essas são as diferenças de quando a gente trabalha regras de sinais. Não confunda achando que a mesma regra serve para todas as operações. Tranquilo? Gostou dessas dicas? Espero que tenha tirado suas dúvidas, pois eu conto contigo para dar like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!